O tema da mensagem que o Senhor colocou hoje em meu coração é o seguinte: não se acostume. Não se acostume. 3 pontinhos. Aí nós vamos ver com o que a gente não pode se acostumar. Eu vou pedir para a Ângela ler o texto da mensagem de hoje. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, do 20 ao 25. Então, abra sua Bíblia e acompanhe com ela. Primeira aos Coríntios, 14, do 20 ao 25. Amém, podemos ler. O título desse trecho diz assim: Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Sim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Amém. Lê do 23 em diante. Ela vai ler mais do 23 em diante. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, domingo passado o Senhor nos trouxe uma mensagem, nos exortando a vivermos contente em toda e qualquer circunstância. Então, temos que viver contentes todos os dias, em toda e qualquer situação, porque nós sabemos em quem temos crido, não é verdade? E a quem pertencemos e para quem vivemos. E sabemos que Ele é poderoso. Amém? O ano de 2020 para nós, do Ministério Águia de Cristo, tem sido o ano do Espírito Santo. É claro que isso, irmãos, é só uma forma de nos ajudar a nos lembrar, não somente neste ano de 2020, mas todos os dias da nossa vida, o quanto nós precisamos e dependemos totalmente do Espírito Santo nas nossas vidas. Há uns anos atrás, o Senhor nos concedeu esta visão, onde o Espírito Santo vinha sobre a terra, lançando labaredas de fogo, especificamente sobre a nossa cidade de Guarulhos. Então nós, da Águia de Cristo, temos orado todos os dias para que Deus cumpra o seu propósito através desta visão que Ele nos concedeu, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Então que você ore todos os dias para que Deus cumpra realmente o propósito que Ele tem aqui na nossa cidade
e em todas as nações da terra. Irmãos, antes da morte de Jesus, ele prometeu para os seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para eles, para a igreja. E eu quero ler aqui alguns versículos que Jesus fez essa promessa para os seus discípulos enquanto ele estava vivo, andando com eles aqui na terra, antes de sua morte. Então, João 14, 16, 17 diz assim, Jesus falando com os seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, todas essas promessas do Espírito Santo, Jesus fez, a promessa do envio do Espírito Santo, Jesus fez para os seus discípulos, e nós lemos aqui nesses versículos. E uma coisa tremenda, irmãos, é que a vinda do Espírito Santo é uma das provas que Deus realmente aceitou o sacrifício de Jesus. É uma prova incontestável que Jesus chegou lá no céu, diante do Pai, apresentou o sacrifício por todos nós, e enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus, ele deu também aos seus discípulos provas incontestáveis de sua ressurreição física, e se apresentando a eles durante 40 dias depois da sua ressurreição. Nós sabemos, Jesus morreu na cruz por todos nós, levando sobre si todos os nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos. E após a sua ressurreição, Jesus andou com os seus discípulos aqui na terra por 40 dias. E depois de ressuscitado dentre os mortos, Jesus enfatizou ainda mais a eles a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, lá em Lucas 24, 49, Jesus, já ressuscitado dentre os mortos, ele disse o seguinte para os seus discípulos: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus, ele pediu para os seus discípulos que permanecessem em Jerusalém para eles receberem o Espírito Santo. E lá em Atos 1, versículo 4 e 5, Jesus reforçou esta recomendação dizendo a eles, lembre-se, Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos e estava caminhando com eles ainda aqui na terra e caminhou por 40 dias. E lá em Atos 1, 4, 5, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmãos, mais ou menos o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja. Jesus cumpriu essa promessa que fez aos seus discípulos, a igreja, 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. Então Jesus fez essas promessas para os seus discípulos após a sua ressurreição, subiu aos céus, e ele diz que eles receberiam o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, após mais ou menos 10 dias, Jesus cumpriu a sua promessa. E no dia de Pentecostes, a promessa de Jesus se cumpriu na vida daqueles discípulos, se cumpriu na vida da igreja. Atos 2, 1, 4 está registrado o cumprimento da promessa de Jesus. Porque Jesus é Deus. E Deus não mente, né? E Jesus cumpriu a sua promessa. Olha o que está escrito em Atos 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gostaria que você repetisse aí essa frase aqui. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós lemos um pouquinho antes, alguns versículos onde Jesus prometeu para os seus discípulos a vinda do Espírito Santo. Jesus disse assim: eu não deixarei vocês órfãos, enviarei um outro Consolador. E aqui em Atos 2 a gente vê a promessa de Jesus se cumprindo. Então, cerca de 120 pessoas estavam ali reunidas, como nós lemos, no mesmo lugar, né? E ali naquele lugar, irmãos, todos eles, os 120, ficaram cheios do Espírito Santo. Então, Atos 2 marca um milagroso nascimento da Igreja de Cristo. Foi nesse momento, irmãos, que a Igreja de Cristo nasceu. Foi nesse contexto que a Igreja de Cristo nasceu. Eu creio, irmãos, que para mostrar para todos nós, para todos, o quanto é imprescindível a gente estar juntos, o Senhor fez com que a igreja nascesse numa coletividade. Então a igreja não nasceu com uma pessoa, a igreja nasceu com 120 pessoas, uma coletividade, onde todos foram cheios do Espírito Santo, como nós lemos. Então, amados, as redes sociais, elas têm sido providenciais nesse tempo de pandemia, e de isolamento social que todos nós e o mundo está vivendo. No entanto, é imprescindível que cada cristão discerna que a igreja virtual não é a igreja que nasceu em Atos 2, sabe? Porque hoje a igreja está vivendo um momento difícil, há muitos desafios. Mas a igreja virtual, irmão, não é a igreja que nasceu lá em Atos 2. A igreja, no princípio, ela vivia da seguinte maneira. E eu vou ler alguns textos para que você compreenda. Atos 2,42, um versículo que a gente sempre enfatiza no nosso ministério. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja de Jesus, ela perseverava na doutrina não de homens,
na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E tudo isso e toda essa perseverança, é claro, irmãos, eles faziam todos juntos, geralmente no mesmo lugar. Atos 2,46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5,42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, vocês veem, irmãos, que a igreja é uma coletividade, a igreja é o corpo de Cristo, sabe? E a ideia de Deus em relação à igreja é que todos nós estejamos juntos, que é no corpo de Cristo que a glória de Deus se manifesta. É verdade que nós temos feito muitas coisas juntos virtualmente. Nós temos participado dessas celebrações aos domingos pela manhã, domingo que vem já vai mudar o horário, vai ser às 18 horas. Nós temos feito as células através das redes sociais, temos feito reuniões através das redes sociais. Então é verdade, irmãos, que temos feito muitas coisas juntos virtualmente, mas nenhuma delas se compara, irmãos, quando as fazemos juntos fisicamente. Então, quando o apóstolo Pedro foi solto da prisão, porque ele foi preso juntamente com Tiago, e Herodes matou o Tiago nesta ocasião, e milagrosamente um anjo do Senhor entrou ali no cárcere onde Pedro estava preso, e de uma maneira milagrosa Pedro foi solto, sabe? Porque ele não estava ali preso porque ele tinha feito mal para alguém, sabe? Tinha assassinado alguém, tinha cometido algum estelionato. Não, ele estava preso porque ele era uma testemunha fiel de Jesus, um apóstolo do Senhor, né? E o primeiro lugar, irmãos, que ele considerou no coração estar, né, não foi, de repente, na sua casa, e sim, ele queria estar junto com os irmãos. E ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam juntas, pela igreja e pela vida de Pedro. Então, amados, a igreja é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. E nós precisamos estar juntos, fisicamente, não virtualmente. É verdade, estamos passando um momento difícil. E esta é a forma que nós encontramos de pelo menos estarmos, né, mantendo a comunhão da igreja. Mas o ideal, irmãos, aquilo que Deus planejou para a igreja, é nós estarmos juntos fisicamente, reunidos sempre no mesmo lugar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, está escrito assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, o autor de Hebreus, ele nos exorta, ele exorta a igreja a não deixarmos de congregarmos. Sabe o que é congregar, irmãos? Congregar significa se reunir. Congregar significa estar junto. Por isso, nós jamais podemos deixar de estar juntos. Sabe, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos por conta de toda essa situação. Mas como o tema da mensagem é não se acostume, então não se acostume a ser igreja desse jeito, do jeito que nós estamos sendo hoje. Porque
O Senhor nos chamou, né, para morrermos para o mundo, para morrermos para nós mesmos, para vivermos unicamente para Ele e vivermos juntos, em comunhão e em unidade, pois nós somos o corpo de Cristo. No princípio, irmãos, a igreja se reunia no mesmo lugar, né, para comer a ceia do Senhor, né, para adorar a Deus. E eu tenho uma pergunta aqui, né, que Deus colocou no meu coração, que é justamente o texto que a Ângela leu de 1 Coríntios 14, 20 a 25. A pergunta é a seguinte: em que lugar os segredos do coração dos incrédulos se tornam manifestos, a ponto de se convencerem de seus pecados e com a face em terra adorarem a Deus e testemunharem que Deus está de fato neste lugar? A pergunta é grande, né? Vou repetir. Em que lugar os segredos do coração dos incrédulos se tornam manifestos? Porque todos aqueles que não são crentes, eles têm segredos e muitos pecados na vida. Então, em que lugar os segredos do coração dos incrédulos se tornam manifestos a ponto de se convencerem de seus pecados e com a face em terra adorarem a Deus e testemunharem que Deus está de fato neste lugar? Que lugar é esse, irmãos? Sabe que lugar é esse? É o lugar onde a igreja se reúne. É o lugar onde os irmãos estão juntos, não virtualmente, fisicamente, irmãos. Então, a internet, ela veio para ficar, irmãos. Não tem como mudar isso. Mas nós não podemos permitir que ela e nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos permitir, irmãos, que a internet e nada, nem pandemia, nem vírus, nada, nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nos separe uns dos outros. Claro, nós não vamos ser imprudentes, sabe? Nós vamos fazer a nossa parte, aquilo que as autoridades, o governo estão nos orientando, né, em relação a esta pandemia, a toda essa situação. Mas, irmãos, nós não podemos deixar que nada nos separe, sabe? Lá em Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe? Irmãos, a gente tem percebido, assim, no Espírito também, né? Por revelação de Deus, que hoje há muitos cristãos, muitos crentes, estão desanimados, sabe? Estão quase entregando os pontos. Mas, irmãos, nós cristãos passamos por provas na vida, sabe? Esse negócio de pare de sofrer, isso aí não existe, isso aí é balela. De alguma forma, irmãos, a gente sempre vai passar por um sofrimento na vida, sabe? E a gente tem percebido que há muitos irmãos, muitos cristãos, né, pelo mundo afora, desanimados, abatidos, sabe? E então eu quero exortar você a confiar em Deus, de todo o teu coração,
nas promessas do Senhor. Jesus prometeu para nós o Espírito Santo e Ele cumpriu a sua promessa. Então, Deus não é homem para que minta, sabe? Nós cremos em um Deus que não pode mentir. Então, creia em todas as promessas que Deus faz para a sua igreja, para todos nós. Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir cada uma delas. Irmãos, dia 15 de março passado, de 2020, foi o último dia que nós congregamos lá no lugar que Deus nos deu, ali na Vila Barros. Dia 15 de março, irmãos. Então já são 133 dias, mais ou menos 4 meses e meio, que nós estamos afastados uns dos outros. Estamos afastados fisicamente. Então, neste período de 133 dias, quantas horas diárias, irmãos, nós dedicamos à oração? Porque quando tudo estava, quando não havia pandemia, quando não havia o coronavírus, a desculpa que a maioria dava: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de me dedicar mais às coisas de Deus. Quando alguém fala assim, irmãos, uma pessoa que fala assim, na realidade, ela tem mais tempo para ela mesma, para os seus negócios, do que para Deus. Mas nesses 133 dias, quantas horas diárias, irmãos, a gente dedicou em oração? Quantos livros da Bíblia, nesses 133 dias, a gente leu e meditou? O que nós fizemos nesses 133 dias que nós estamos longe dos nossos irmãos? Uma vez eu ouvi um comentário, eu não lembro em que circunstância. Tem muita gente, irmãos, que nesses 133 dias não conseguiu ler um livro da Bíblia, nem meditar, mas assistiu diversas séries, por exemplo, da Netflix. Então, amados, esse tempo é um tempo de prova para mim, para você. Sabe, Deus já sabe, Deus sabe de tudo. Mas esse tempo, irmãos, está servindo para mim, para você, para a gente descobrir realmente onde está o nosso coração. Se realmente o nosso coração está em Deus. Se realmente o nosso coração está nas coisas de Deus. O tema da mensagem de hoje é esse: não se acostume. Irmão, ser igreja implica em relacionar-se. Nós precisamos nos relacionar, não apenas espiritualmente, porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós estamos juntos espiritualmente, nos relacionamos espiritualmente. Sabe? Você está aí na sua casa, nós estamos aqui na nossa casa, há milhões de irmãos nossos por todo o mundo e nós somos um corpo. Estamos unidos espiritualmente, porém separados fisicamente. Pelo menos nós aqui do Ministério Águia de Cristo ainda estamos separados fisicamente. Então, ser igreja, irmãos, implica em relacionamento, não somente espiritual, mas físico também. Por isso, nós não devemos nos acostumar, irmãos, com este isolamento social, sabe? Nós não devemos nos acostumar, irmãos, com esses cultos online. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, e cultuar a Deus no sofá da nossa casa.
ou deitado, irmãos, na nossa cama. Nós não podemos nos acostumar a cultuar a Deus junto com os nossos irmãos no horário que mais nos convier. Porque toda essa forma que nós estamos vivendo é muito cômodo, né? Mas é terrível, irmãos. Não foi isso que Deus planejou para nós. O que tem que estar no nosso coração, irmãos, é o amor, né? De estar junto com os nossos irmãos, de olhar no olho dele, de segurar na mão, sabe, de abraçar, de comer junto. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é virtual, irmãos, sabe? Igreja a gente está junto, sabe? Vivendo junto, compartilhando. Deixa eu tomar um pouco d'água. Então, olha, não se acostume. Desculpa. Não se acostume com o seu sofá. Sabe? Em cultuar a Deus no seu sofá. Não se acostume com isso, irmão e irmã. Não se acostume a adorar a Deus junto com seus irmãos deitado na cama. Sabe? Ou em um horário que convier a você. Sabe? Não se acostume com isso, irmãos. Eu estava pensando o seguinte. Se tem um povo distraído, são os crentes. Se você pudesse ir em diversas congregações durante os cultos presenciais, a gente pudesse estar em várias congregações, a gente ia perceber algo. Há muitos irmãos que durante a celebração, estou dizendo a celebração presencial, lá no local onde o Senhor nos deu, por exemplo. Em diversas congregações acontece isso. Se a gente der uma olhada assim, a gente vai perceber que durante a celebração, desde o começo dela até o final, alguns irmãos, eles estão distantes, distraídos e desatentos. Eu que prego, né, na igreja, e estou ali no púlpito, estou vendo a igreja assim como um todo, né? Eu percebo isso, de repente, em alguns irmãos. Que de repente eles estão ali sentados, mas distantes. Sabe? De repente pensando numa dívida que vai pagar, de repente pensando numa situação, sabe? Ou pensando o que vai fazer depois que sair dali. Você percebe, né, nas congregações isso acontece. Né? É claro, não são todos, mas alguns de repente estão distantes, distraídos, desatentos. Já outros estão interessados mais nas mensagens que estão recebendo lá no seu celular do que na palavra de Deus. De repente o Senhor está falando, o Espírito de Deus está falando e a pessoa está ali no celular, mais preocupada com as suas mensagens, né, com seus likes, do que ouvir a palavra do Senhor. Né? E sem contar que há também aqueles irmãos que não vê a hora do culto terminar, né, para ir para casa, para, sei lá, fazer alguma coisa que lhe agrade, né? Então, tudo isso, irmãos, acontece nas celebrações presenciais, na vida de algumas pessoas. Né? Aí eu estava pensando assim, poxa, se algumas pessoas agem assim nos cultos presenciais,
Imaginem nos cultos virtuais, no sofá, na cama, no horário que mais lhe convier. De repente a gente pode até imaginar uma situação aqui. O irmãozinho lá deitado na cama, participando da live, daqui a pouco dorme. Não é verdade? Ou se de repente vai tocar lá, é o sininho que toca, né? Opa, tem uma mensagem. Então ele já para a celebração e vai ver lá, porque de repente o sininho é mais importante do que aquilo que Deus está falando. Então, irmãos, tudo isso é muito sério, sabe? Tudo isso é muito sério, porque o nosso Deus, ele não merece ser adorado, louvado, cultuado, irmãos, dessa maneira. O Senhor não merece, sabe? Ele merece ser adorado em espírito e em verdade. E Jesus disse que Deus procura adoradores assim, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Hoje, irmãos, há muitas ofertas para os crentes na internet. Ofertas boas e ofertas ruins. E muitos estão perdidos e confusos em meio a tantas ofertas que há na internet para os crentes. Por isso, nós precisamos ser, irmãos, criteriosos. Porque há sim muitas ofertas, mas há sim também muitas ofertas que são ruins, que não vai edificar a sua vida. Muito pelo contrário, vai confundir a sua cabeça, a sua mente, vai transtornar a tua vida, sabe? Porque nós não podemos ser, irmãos, inocentes, sabe? O diabo, ele quer destruir a igreja do Senhor, mas ele não vai conseguir. Mas ele é insistente. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós que somos a igreja do Senhor, irmãos, precisamos estar firmes, adorando a Deus mesmo em espírito e em verdade. Não adorando a Deus de qualquer maneira. Porque nós cristãos, nós que vivemos pela fé no Filho de Deus, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos que viver por modo digno do Senhor e do Evangelho. Sabe? Então, seja criterioso. A palavra de Deus exorta os jovens, e claro, a todos, né? Para nós sermos criteriosos em tudo, irmãos. Sabe? Estabelecer critérios na nossa vida. Sabe? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, o próprio Senhor Jesus disse isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino. Sabe? Então há muita mentira, irmãos. Hoje há muita pregação da verdade sem graça. E hoje também há muita pregação da graça sem a verdade. A pregação de Cristo, a pregação dos seus apóstolos, era graça e verdade. Não pode separar a graça da verdade, nem a verdade da graça. As duas, elas andam juntas constantemente, são inseparáveis. Sabe? Então nós, do ministério, nós não abominamos e nem abolimos a internet das nossas vidas, nem do ministério. Nós vamos continuar usando a internet, mesmo após o isolamento social, para transmitir os nossos cultos, né? E outras atividades da igreja. Porém, o Senhor nos exorta a sermos criteriosos em tudo,
inclusive no uso da internet. Sabe, irmãos? Hoje há muitos crentes que não são viciados em cigarro, muitos crentes que não são viciados em bebida. Hoje há muitos crentes que não são viciados em pornografia, mas há muitos crentes que são viciados em celular, em internet. Sabe? Então nós, como cristãos, como servos de Deus, temos que usar a tecnologia, a modernidade, né? E tudo isso é bem-vindo, irmão. Nós não somos contra a modernidade, contra a tecnologia, contra os avanços. Não. A gente até gosta dessas coisas, mas nós precisamos usar tudo isso com critérios. Com critérios. Não como o mundo usa. Não como o mundo faz. E quem nos ajuda, irmãos, a ter esses critérios em tudo que fazemos? O Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo, irmãos, que vai nos ajudar neste processo. O Espírito Santo, irmãos, ele sempre vai nos levar a toda a verdade. Ele sempre nos falará o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Olha, presta atenção no que o Senhor vai falar agora. Às vezes, fazemos algumas coisas que nos agradam. Nós cristãos, às vezes nós fazemos algumas coisas que nos agradam e que nos deixam felizes, mas que desagradam a Deus. Outras vezes a gente faz coisas, irmãos, que nos desagradam. Sabe? Desagrada a gente, mas que agrada a Deus. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, o que eu devo fazer sendo um cristão? Ou o que eu não devo fazer sendo um cristão? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer como um cristão? Então, tudo bem, essas perguntas elas são até pertinentes, têm o seu lugar. Mas na realidade, irmãos, a pergunta certa é o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque de repente há algo que desagrada a Deus, mas me agrada. Então eu vou agradar a mim ou agradar a Deus? Então eu preciso agradar a Deus. Então eu vou fazer tudo o que agrada a Deus e vou deixar de fazer tudo o que desagrada a Deus. E quem vai nos mostrar, irmãos, o que agrada e o que não agrada a Deus? O Espírito Santo vai nos revelar a palavra de Deus. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que desagrada a Deus. E o Espírito Santo, ele vai nos trazer no coração essas revelações, né? Então, o nosso desafio hoje, irmãos, é manter a comunhão da igreja nesse tempo de pandemia, de isolamento social. A nossa intercessão e a nossa oração, irmãos, tem sido para que o Senhor intervenha, irmãos, nesta pandemia, para que ela acabe o quanto antes. Você que tem orado todos os dias aí conosco, às 21 horas, intercedendo, né? Intensifique suas orações, suas intercessões, para que Deus intervenha nessa situação. Porque esse negócio de igreja virtual, irmãos, tem deixado a gente angustiado, né? Não se acostume com isso. Sabe? Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente estar juntos. Precisamos olhar um no olho do outro, pegar na mão, compartilhar os desafios. Claro, podemos fazer virtualmente, mas não é desta maneira que Deus planejou. Sabe? A gente aqui em casa, e sei que os irmãos também, a gente não vê a hora, irmãos, e podemos voltar lá para o lugar que Deus nos deu. Para ali nos reunirmos, sabe?
e glorificarmos juntos o nome do Senhor. Nós estamos fazendo ali algumas reformas, sabe, que vão nos ajudar, irmãos, a mantermos ainda mais a nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa amizade, sabe? Então, ore mesmo para que Deus abençoe os pesquisadores, os cientistas, para que eles o quanto antes descubram realmente uma vacina, um medicamento eficaz para conter essa pandemia, este vírus. Ore também pelos governos de todas as nações, principalmente pela nossa aqui do Brasil, para que não haja corrupção neste processo. Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela ganha muito dinheiro quando acontecem essas coisas. Então que o Senhor intervenha mesmo, né? E de alguma forma, nós cremos que Ele pode mudar essa situação amanhã, irmãos, porque Ele é poderoso. Então que Ele faça segundo a vontade dEle. E que nesse tempo, irmãos, a gente entenda que Deus está tratando com cada um de nós, sabe? Todos nós estamos descobrindo se realmente somos de Deus, se realmente vivemos a fé em Cristo Jesus, se realmente vivemos em comunhão, se realmente o nosso coração está em Deus. Deus está provando a todos nós. Então, o nosso desafio, irmãos, é manter a comunhão da igreja. Estamos fazendo isso através da internet, porque não há outra forma. Mas entenda o que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta manhã. Não se acostume com isso. Sabe, igreja não é isso. Hoje há muitas igrejas, irmãos, virtuais. Hoje há muitos pastores virtuais. Sabe? Mas, irmãos, tome cuidado. Porque a igreja de Jesus, ela não é virtual. Não é virtual. A igreja de Jesus é um corpo, todos juntos, presentes no mesmo lugar, adorando o Deus vivo. É ali que os pecadores se convencem dos seus pecados. Confesso para os irmãos que estamos angustiados com esta situação. Sabe que não nos acostumamos até agora e nem vamos nos acostumar, né, com essa situação. E você também não se acomode, não se acostume em servir a Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus dessa maneira. Tá? E a nossa intercessão, como eu disse, é para que Deus intervenha e acabe com essa situação quanto antes. E claro, a nossa esperança é a volta de Jesus. Nós oramos todos os dias para que Jesus volte, né, e venha buscar a sua igreja. Maranata, vem Jesus. Amém, irmãos? Então, foi esta mensagem que Deus tratou comigo nesta semana. Conversei com alguns pastores, amigos nossos da Rames, o apóstolo João, a gente compartilhou muitas situações. E o Senhor colocou essa mensagem, no meu coração. Sabe, o Espírito Santo falou comigo para trazê-la para vocês, para todos nós. Então não se acostume, irmãos. Eu vou repetir, não se acostume em ser igreja desse jeito. Sabe? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor para que isso acabe o quanto antes. Não importa, irmãos, se nós voltarmos, mesmo com todas as determinações do pessoal da saúde, do governo, de mantermos distância um do outro, a gente vai ter que usar máscara, não importa, irmãos. É melhor estar junto desse jeito do que virtualmente. Sempre, sempre, sempre será melhor a gente estar junto, irmãos, do que virtualmente. Hoje a pessoa, olha
Olha como a coisa, irmãos, como os irmãos dizem, né? Olha que doideira, irmãos. Há pessoas que têm milhares de amigos no Facebook. Milhares de amigos no Facebook. E é solitária. Olha, irmãos, e é solitária. Era preferível esta pessoa ter um amigo de verdade que fosse presente na sua vida fisicamente do que esses 1000 virtuais. Então, amados, que esta mensagem possa cair na boa terra do nosso coração e produzir muitos frutos para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vocês recebem essa palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Então, só para reforçar, irmãos, estamos vivendo o ano do Espírito Santo. Então, quem vai nos ajudar, irmãos, a ter critérios em todas as coisas, nas nossas escolhas, é o Espírito Santo. Sabe? Deixa Ele dirigir a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo guia os filhos de Deus, é Ele que nos guia. Sabe? Então, em tudo aquilo que nós formos fazer na vida, e recebemos, que a gente receba do Espírito Santo, sabe? A orientação, que Ele nos guie em todas as coisas. Sabe? Porque sem Ele a gente não vai conseguir caminhar. Sem Ele a gente não vai conseguir viver a comunhão, a unidade da igreja. Sabe? Fisicamente. Claro, podemos ter contatos virtuais, não é errado. Mas o mais importante, irmãos, é o contato físico, é presencial. É esse que nós temos que investir, é nesse que nós temos que buscar, é nesse que nós temos que viver. Amém, amados? Gostaria que vocês recebam essa palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então orar, agradecer a Deus, pedir que Ele nos ajude, né, nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estarmos juntos na Tua presença, embora de maneira virtual, mas nós somos o Teu corpo, a Tua igreja sobre a face da terra. Nós somos a igreja do Senhor, estamos unidos espiritualmente, não há como nos separarmos uns dos outros, porque nós somos o Teu corpo nesta terra. Mas, Senhor, nós estamos angustiados, Senhor, por estar Te cultuando desta maneira. Senhor, não é isso que está no nosso coração. Senhor, não é esse o desejo do nosso coração. Te cultuar, Senhor, Te adorar, Te louvar, Te engrandecer desta maneira. Senhor, o que está no nosso coração é estar junto com os nossos irmãos. Oh, Senhor, como nós temos saudades, Pai. Oh, Jesus, de estarmos juntos, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, de todos nós. Nós queremos, Senhor, pegar na mão dos nossos irmãos, olhar no olho deles, Pai. Abraçá-los, Senhor, comer junto com eles, Papai. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, da Tua igreja, por toda a face da terra, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos viver, Jesus, como Tu vivias com os Teus discípulos, Senhor, sempre junto com eles, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda neste tempo, Senhor, abrevia este tempo, Jesus. Abençoa mesmo, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, incansavelmente para descobrir esta vacina, este remédio. Oh, Senhor, e também que não haja corrupção nos governos, Senhor, para que esse processo, Senhor, se arraste por vários meses, anos. Não, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua intervenção divina, Senhor. Tu tens este poder, Senhor. Muda esta situação, Senhor. Perdoa-nos, Pai.
por todos os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se nós nos acomodamos, papai, em viver desta maneira. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos perdoe. Mas, Senhor, o que está no nosso coração, Pai, e cremos que está no teu coração também, Pai, é que nós estejamos juntos, reunidos no mesmo lugar, Senhor. A tua igreja nasceu numa coletividade, Pai. Havia 120 pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo, Pai. E nós queremos, Senhor, viver desta maneira, Senhor. Oh, Pai, abrevia esse tempo, Senhor. Oh, que o teu Espírito Santo, aquele que o Senhor enviou para nos guiar, para nos consolar, para nos levar a toda a verdade, que Ele continue trabalhando na nossa vida, mesmo assim, Senhor, vivendo desta maneira, que Ele tenha total liberdade para trabalhar nas nossas vidas e formar em nós o caráter do Teu Filho Jesus, de formar em nós o próprio Cristo. Senhor, nós não queremos viver a nossa vida, nós queremos viver a vida de Cristo. Aleluias, para que o mundo veja, aleluias, na igreja a Cristo e na face de Cristo veja a Tua glória, Senhor. Oh, Senhor, alcança o lar de todos os meus irmãos que agora estão, Senhor, aleluias, oh Senhor, participando, Senhor, desta live, desta celebração, que o Senhor alcance o lar de cada um deles nesta hora, Senhor, que o Senhor ajude nas dificuldades, nos desafios, papai, oh Senhor, principalmente, Senhor, nessa angústia, Senhor, aleluias, de estar separados uns dos outros, Senhor, porque eu creio que não somente nós aqui de casa, mas creio que todos os nossos irmãos, Pai, estão angustiados, papai, por viver desta maneira, Senhor. Então alcance, Pai, todos os meus irmãos, seus familiares, e ordena a Tua bênção no lar de todos eles, Pai. Supre todas as necessidades de todos eles, como o Senhor tem feito até aqui, Senhor. O Senhor tem nos surpreendido, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Nada nos tem faltado, Senhor. Oh, Senhor, Teu amor tem nos constrangido, Senhor, porque mesmo em meio a toda essa situação, o Senhor tem nos dado além do que precisamos. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, aleluias, por nos exortar desta maneira. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Guia-nos a toda a verdade. Aleluias, ajuda-nos a estabelecer critérios em todas as áreas da nossa vida, Senhor, principalmente em relação à internet, Senhor. Oh, que o Senhor nos dê graça, Senhor, aleluias, para vivermos por modo digno do Senhor. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor, nós queremos fazer aquilo que Te agrada, Senhor, mesmo que nos desagrade. É isso que nós queremos fazer, Pai, a Tua vontade, aquilo que Te agrada, Senhor. Então que o Senhor nos ajude, Senhor, nos fortaleça neste tempo, Senhor, em nome de Jesus. Se há algum irmão desanimado, Senhor, abatido, Senhor, que o Senhor possa visitar agora, Senhor, e fortalecer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Alcança, Pai, e fortalece, Senhor, e ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a permanecer firme, de pé, na Tua presença. E Maranata, vem Jesus, volta, Jesus, para buscar a Tua igreja. Oh, Senhor, esta é a promessa, esta é a esperança, a Tua vinda gloriosa. Maranata, vem Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua presença, embora virtualmente, Senhor, mas o que nós queríamos é estar juntos. Mas louvado seja o Senhor por tudo, Senhor. A Tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.